Dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário abaixo e inscreva-se no canal. Assista este vídeo até o fim, porque esse vídeo vai mostrar a você uma novidade revolucionária que chegou para solucionar o problema da diabetes. Esse produto tem fórmula importada e já é sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Acompanhe até o fim. A diabetes é uma doença silenciosa e traiçoeira, pois a glicemia, açúcar no sangue, vai subindo no sangue periférico, vai aumentando, e a pessoa não sente absolutamente nada até que ela chega a um determinado nível, até que surgem complicações imediatas. E mais preocupantes do que as complicações imediatas da diabetes são as complicações tardias, pois existe muita gente que menospreza a diabetes por achar que é uma doença que não causa grandes problemas. Pelo contrário, a diabetes é uma doença que evolui com ataques cardíacos, derrames cerebrais, insuficiência renal, problemas oculares, neuropatias periféricas. Assim, verifica-se que a diabetes é uma doença que vai chegando nas fases mais avançadas e provoca uma perda da qualidade de vida muito grande. No Brasil, existe cerca de 10% da população com diabetes. Esses números são os mais atualizados que se tem sobre a diabetes. Ressalte-se que esses dados foram fornecidos pela Federação Internacional da Diabetes, mas os especialistas afirmam que esse número é maior, isto é, em torno de 15 a 18 milhões no Brasil devam ter diabetes, porque uma parte dessas pessoas não sabem que tem a doença. Esse fato é o grande problema porque elas estão com a glicemia, glicose no sangue alta, não sabem que tem a doença, não estão tratando da doença e, consequentemente, estão expostas às consequências da diabetes. As pessoas que recebem o diagnóstico da diabetes têm uma noção clara das complicações que a doença pode apresentar? A pessoa que recebe o diagnóstico da diabetes fica triste por um tempo, ela se preocupa a mudar a alimentação, começa a tomar o medicamento que o médico prescreve, mas logo chega alguém que diz que esses medicamentos são muita química para o organismo e a pessoa vai parando com o tratamento, infelizmente. Nos Estados Unidos, onde o medicamento é acessível, de cada 10 pessoas que começam o tratamento da diabetes, só 4 dessas pessoas estão tomando medicamento durante um ano. O que ocorre é que as pessoas se preocupam no começo, se preocupam em fazer a reeducação alimentar e a atividade física. Como a doença não apresenta sinais de piora imediato, elas vão abandonando o tratamento, param de sentir o que estavam sentindo e, consequentemente, a glicemia volta a subir novamente. Essas pessoas ficam expostas às complicações. Quais são as complicações por causa da elevação da glicemia ou açúcar no sangue? Dados confirmam que a diabetes aumenta em até 4 vezes o risco de infarto e de AVC, derrame, e esse número na mulher após a menopausa chega a ser até de 10 vezes, pois a mulher após a menopausa tem mais risco de doença cardiovascular do que no homem. Além disso, esse risco na mulher que tem diabetes é ainda maior. Então, o risco de doença cardiovascular é muito grande. O risco da insuficiência cardíaca é muito grande e muitas vezes as pessoas não fazem o diagnóstico. Dessa forma, o risco de problema renal em quem tem diabetes, outra doença silenciosa, vai fazendo com que o rim diminua a sua função até chegar na hemodiálise. A diabetes está crescendo e o número de pessoas que têm de fazer hemodiálise está crescendo também. Qual é a maior causa de cegueira no Brasil?
é a diabetes e também o problema das amputações e a falta de cuidados com os pés. Outro dado alarmante é que os pacientes com diabetes fazem amputações hoje a cada 20 segundos, ou seja, a cada 20 segundos uma amputação é feita no mundo por conta da diabetes. Como ocorrem essas amputações? A diabetes leva à neuropatia e a problemas vasculares, e esses pacientes acabam não sentindo dores e feridas nos pés. Isso ocorre pelo fato desses pacientes já terem uma menor circulação nos pés, sendo um paciente que tem propensão a ter mais infecções nos pés, e dessa maneira ele não sente e não examina os pés. Assim, o paciente com diabetes tem que ter muito cuidado com os pés, andar sempre calçado e ter muito cuidado na hora de cortar as unhas, devendo ser cortadas por um profissional, porque o risco de lesão aumenta muito. E no caso das doenças cardiológicas e renais, se a pessoa conseguir controlar a glicemia, significa que ela não vai ter essa doença? O primeiro passo é controlar a glicemia, a hipertensão e os níveis de colesterol do sangue. Assim, se a pessoa controlar essas 3 doenças, ela fica praticamente quase protegida da doença cardiovascular. O que acontece é que a diabetes, a hipertensão e o colesterol altos não têm sintomas e a pessoa não entende que o medicamento para essas 3 doenças deve ser contínuo. E ao chegar no meio do tratamento, essas pessoas param com o tratamento. Basta elas fazerem um exame de sangue e observar que o colesterol está bom, a pressão está boa. Quando o médico mediu e que a glicose está boa, elas simplesmente param de tomar o remédio. Esse talvez seja o grande problema da diabetes hoje, ou seja, a falta de aderência ao tratamento. Se o médico prescreveu o remédio, mantenha o uso e faça exames pelo menos 2 vezes ao ano, para saber se pelo menos o controle está adequado. Foi descoberta a insulina e começou-se a dar insulina para os doentes. Como é que o tratamento evoluiu da única possibilidade de dar a insulina para os tratamentos que tem hoje? Até o ano de 2000, existiam 3 medicamentos para tratar a diabetes. Hoje, 18 anos depois, existem mais de 40 compostos novos para tratar a diabetes. E ressalte que são medicamentos que não apenas tratam da glicemia, ou seja, esses medicamentos não só diminuem a glicose, como também diminuem o risco de a pessoa ter infarto, diminuem o risco de a pessoa ter que se internar por insuficiência cardíaca e diminuem o risco de a pessoa ter problema renal. Quais são os 2 pilares no tratamento da diabetes? Não podemos nunca esquecer da importância da reeducação alimentar, nem da atividade física, que são os 2 pilares no tratamento da diabetes. A parte da alimentação e do exercício são a parte mais difícil de fazer e seguir, pois o medicamento prescrito pelo médico pode sim ser muito bom e ajudar, mas a pessoa tem que se ajudar fazendo atividade física regular e cuidando da sua alimentação. A reeducação alimentar torna-se um problema, pois o paciente com diabetes pode comer um pouco de carboidrato, pode comer proteína, sabendo equilibrar tudo numa dieta com menos gordura, menos açúcar, pode comer mais verduras, pode comer mais legumes, pode comer mais frutas. E os medicamentos para diabetes? Em 2012, chegaram ao Brasil medicamentos que ajudaram no controle da diabetes, expulsando o excesso de glicose do sangue pela urina. E isso, falado há 20 anos atrás, era incabível, porque era difícil de entender como controlar a diabetes aumentando a glicose na urina.
Quando o medicamento favorece essa excreção de glicose pela urina, ele favorece a excreção de glicose e a excreção de sódio. Isso ajuda na hipertensão arterial e, diminuindo a quantidade de glicose, de sódio e de água no organismo, o trabalho do rim fica melhor e menor, isto é, ele tem menos trabalho para metabolizar os nutrientes. Assim, o fato de eliminar a glicose pela urina ajuda nos rins e também ajuda no coração, porque o coração precisa de muita energia da glicose. O coração também precisa dos ácidos graxos, que são as moléculas de gordura. Assim, ele tem todo um mecanismo de energia que ele se adaptou para não usar só a glicose, usando outras fontes de energia. E são essas fontes de energia que o medicamento acaba aumentando um pouco. E o coração se nutre melhor e tem um desempenho melhor. Assim, foi uma evolução que aconteceu porque era um medicamento que apenas baixava a glicose porque se urinava a glicose. E de repente descobriu-se que ele melhorava peso, melhorava a hipertensão e melhorava os rins. E tudo isso se confirmou com os estudos de segurança cardiovascular. Assim, os medicamentos para o controle da glicose são seguros, efetivos e ajudam o paciente como um todo. Esses medicamentos jogam a glicose em excesso fora e, consequentemente, não tem uma queda rápida da glicose, pois esses remédios impedem que uma parte da glicose seja absorvida. E qual é o custo desse tratamento? Para o brasileiro é um custo alto, mas a Sociedade Brasileira de Diabetes está brigando muito para que o governo entenda a importância desses medicamentos e coloque-os na rede pública, no SUS, porque o benefício que esses medicamentos trazem para os pacientes são infinitos. Uma internação em um hospital que compreende ficar na UTI, receber tratamento por cateterismo ou por colocação de stent, sai por volta de R$70 mil. Logo, sai mais barato controlar a diabetes com medicamentos que agem como um todo e dessa maneira evitar um gasto mais adiante. Por isso, vale a pena prevenir e tratar a diabetes. Assim, a diabetes não é mais uma sentença de morte, ou seja, a diabetes hoje já é perfeitamente controlável, sendo possível evitar as complicações. Por isso, saiba, descubra se você tem diabetes para poder tratar, pois quem tem diabetes pode se controlar muito mais. E atenção, quem procura não acha doença, mas sim encontra saúde e solução. Quero ressaltar que a reeducação alimentar e a atividade física não são só para o paciente com diabetes, mas também para todos. E para finalizar, preste atenção nos seguintes sintomas que aumentam o risco de ter diabetes: ter mais de 40 anos, ter obesidade abdominal, ter hipertensão arterial, ter histórico de problemas cardiovasculares e ter triglicerídeos alto. Atenção! Controle a diabetes com medicamentos, evitando assim gastos mais adiante com internação e tratamento a pacientes. Gostou do vídeo? Escreve nos comentários para mim. Você está sofrendo de diabetes, tem problemas com os altos níveis de glicose? Você gostaria de estabilizar a glicose sanguínea? Glicosol é sucesso nos Estados Unidos e Europa e finalmente chega ao Brasil. 4 benefícios do glicosol para a sua saúde: diminui os níveis de glicose, previne o desenvolvimento da diabetes, regula a liberação de insulina, é 100% natural e sem efeitos colaterais. Quem usou o glicosol, aprovou. Clique no link da descrição deste vídeo para acessar o glicosol no site original.
Você não tem riscos. Ou você comprova a eficácia do glicosol dentro de 30 dias, ou você terá o seu dinheiro de volta. Faça o teste por 30 dias e comprove a sua eficácia em 99%. 6 facilidades para adquirir o glicosol. Site oficial e protegido, compra 100% segura, parcelamento até 12 vezes no cartão, entrega em casa, embalagem discreta, pois nem o entregador saberá o conteúdo, e 30 dias de garantia. Clique no link da descrição deste vídeo para acessar o glicosol no site original. Dê o seu like no vídeo, deixe o seu comentário abaixo e inscreva-se no canal. Abração e até a próxima! Me siga no Instagram, @saudebelezacia, Pinterest, www.pinterest.com/beleza-saúde-cia. Os vídeos sobre saúde e beleza têm caráter meramente informativo e não dispensam a consulta ao seu médico. Consulte o seu médico e veja qual é o melhor tratamento.